inclusive é uma aposta contra a própria sobrevivência da operação. Isso a empresa não tem tamanho, tá? Porque no fim do dia, a gestão de verdade é aqui que mantém a frota rodando. Esse tema que eu estou abordando com vocês nada mais é que uma rotina de uma oficina de empresa de transportes, seja ela uma empresa de transportes rodoviários, urbanos, de cargas ou passageiros. Nós bem sabemos que a parte de manutenção relacionada a freio são os itens muito mais preocupantes dentro de uma empresa, né? Isso, uma empresa séria, uma empresa que leva no pé da letra. Então eu expus aí alguns pontos, alguns temas. Eu essa semana aí provavelmente vai estar aí no artigo aí da revista aí Autobus, onde eu compartilho aí, né, uma contribuição aí quando eu consigo 2 a 3 vezes por mês, colocar algum artigo sobre algum tema aí de relevância aí para o nosso setor de transportes, né? Até já aproveito e mando um abraço para o nosso grande amigo Antônio Ferro, né, que é o editor-chefe da revista, tá? E hoje eu quis trazer para o nosso canal para uma reflexão essa questão, o mau uso do freio, né, ou a questão da má gestão por trás disso, né? Quando a gente tem um acidente geralmente, quando a gente fala de linha rodoviária, urbana ou passageiro, geralmente é uma tragédia. E quando a gente fala que se perde vidas, não interessa a quantidade, pode ser uma vida, como 2, 3, 4 vidas, né? Uma vida já não tem um valor em questão de material, né? Então você não consegue repor mais. Danos materiais você consegue ainda reaver. Mas e quando isso vai além? Muitas vezes a gente não fala, mas você tem a questão da responsabilidade criminal, responsabilidade civil. A parte civil é danos materiais, né, danos morais, né? A parte criminal você tem aí a responsabilização do próprio motorista, né? Ou indo mais a fundo uma investigação, o que levou esse veículo a ter essa colisão, vamos dizer assim, causar esse acidente, né? Então, você for puxar a linha do tempo, você vai ver que esse acidente já estava pré-determinado a vir a acontecer a qualquer momento, já de muito tempo lá atrás. Quando eu falo da má gestão, eu quero expor o quê? É uma dúvida, é um atento aí para todos nós que vivemos de frota. Quando a gente fala de má gestão, não é só a questão do motorista em si, né? Hoje nós temos veículos aí de alta tecnologia, veículos que, quando se fala perder o freio, né, é muito difícil ter acontecido isso, né? Geralmente, quando se fala que bateu, estava sem freio, mais de 90% não foi isso, né? E assim, 100% das vezes é falha humana. Falha humana por quê? Foi o motorista que causou por desatenção, excesso de velocidade, um mal súbito, qual seja lá o motivo. A intenção aqui não é indicar se foi culpa ou não foi culpa. A intenção aqui é indicar que talvez, esse acidente poderia ter sido corrigido lá atrás, há muito tempo atrás, com uma boa gestão. Quando a gente fala de uma boa gestão, hoje nós temos várias ferramentas. Quando a gente fala de tecnologia, eu sou muito a favor de tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, principalmente quando vem embarcada no veículo, e ela se transcende à gestão da oficina, quando ela se comunica com o gestor da frota, né? Então, hoje, eu já falei em outro vídeo, aquele gestor que não está se adaptando ou não está se integrando junto com a tecnologia, vai ficar para trás. Porque hoje tudo demanda de tecnologia embarcada, seja ela na oficina ou ela no veículo. Então hoje você tem aí telemetrias aí que eles apontam aí questão de frenagem brusca, que é a coisa mais simples. Isso daí eu já falei no outro vídeo, até pelo disco de tacopa a gente pegava isso, né? Mas hoje você tem aí muitas ferramentas online que ele te dá aí falhas que está gerando no veículo, isso com ele em trajeto ainda e tal. Agora a questão é saber como que se trata desses dados. Quem que analisa isso? Um, quem que toma uma ação para, de repente, interditar esse veículo? Hoje nas garagens a gente sabe que é uma luta, uma briga já de muitos tempos que você tem entre operação e tráfego. Então, hoje nós sabemos que quando a gente se fala que precisa de 2, 3 dias para consertar um veículo, fazer uma manutenção,
a operação, o tráfego do outro lado, ele fala que não, que ele precisa do carro para meia hora, daqui tem que sair em meia hora, e essa briga vai ser eterna. Quando as duas gestões não se conversam, possivelmente se resulta no mínimo de quebra de veículo, algo nesse sentido. Então, o que não era para atrasar uma linha, se perde um contrato. Quando a gente fala que a manutenção tem que ser levada no pé da linha, no pé da letra, na risca, por quê? Hoje eu vejo muita tecnologia, muita gente vendendo tecnologia de checklist, por aplicativo, tudo isso é válido, né? Como o checklist em papel ainda, manutenção preventiva, para quem não sabe e quem acompanha nosso canal, toda frota, toda oficina, a gente tem um checklist com todos os itens que o profissional tem que verificar, né? Isso aí é uma coisa que a gente já tem, independente do plano A, B e C, ou leve ou pesado, você tem um checklist que você tem ali todos os itens listados e onde o mecânico ele vai ticar ali com a caneta e depois ele vai assinar embaixo. E quando eu falo assinar, questão jurídica, quando a gente fala de assinar, não era fazer um rabisco, tá? É assinar de forma legível, porque se algo lá na frente acontece, você consegue identificar quem que assinou aquele checklist. Então, quando a gente fala da gestão que pode ter, não que causou, mas